Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa semana, duas em seguida, né? Segunda-feira, ontem, falamos sobre a comparação e hoje falaremos sobre preparar sua equipe para vencer desafios. Sabemos que trabalhar em equipe é um desafio e diariamente enfrentamos esses desafios. E como fazemos para preparar a nossa equipe? Você, líder, você que é líder, que está se preparando para ser líder, como que a gente faz para preparar a nossa equipe para trabalhar para enfrentar desafios? É natural, quando trabalhamos com pessoas, sabermos que existem grandes desafios. E existe um ditado que diz assim: duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Exatamente isso. Porém, muitos, mesmo ouvindo essa frase, não entendem a importância de se trabalhar em equipe. Não sabem realmente como se faz para trabalhar. E muitos não sabem a importância de fazer com que isso aconteça. Então, parece muito simples, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Parece muito simples, mas na prática nós sabemos que é desafiador. Porque lidamos com pessoas diferentes, lidamos com pessoas que têm formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, e trabalhar em equipe é uma tarefa essencial nos dias de hoje. Então, se a gente parar para pensar, grande parte do nosso trabalho hoje envolve trabalho em equipe. Josi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo. Grande parte do trabalho que nós realizamos no dia de hoje, nos dias atuais, é em equipe. E tem uma pesquisa, tem umas colinhas aqui, tá, pessoal? Porque não é... A gente esquece algumas coisas, então vou dar uma olhadinha aqui e vocês vão perceber que eu vou desviar um pouquinho o meu olhar. Tem uma pesquisa que foi feita, um estudo, né? Feito e pesquisado no The Harvard Business Review. E ele fala que hoje, nas últimas 2 décadas, um gestor e os colaboradores gastam em torno de 50% das suas atividades em equipe. Isso mesmo, é bastante, né? Então, o tempo gasto dos colaboradores e também dos gerentes cresceu em mais de 50% trabalhando em equipe. E só os colaboradores hoje gastam em torno de 80% do seu tempo trabalhando em equipe. Porque eles precisam se comunicar, eles precisam interagir, eles precisam trocar ideias e tudo relacionado ao trabalho. E para que a gente trabalhe em equipe, nós precisamos desenvolver algumas habilidades que eu já vou trazer para vocês aqui. Então, como é que a gente prepara o nosso time? Como é que a gente faz para enfrentar esses desafios da diferença, da comunicação, da liderança? São todos desafios que existem, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente passa muitas horas do nosso dia colaborando, não é verdade? Nós passamos muito tempo colaborando com outras pessoas. E quando nós colaboramos, é essencial que nós aprendamos a trabalhar em equipe, certo? Dentro da sua casa, você tem uma equipe. Geralmente existem 2 ou 3 pessoas, né? A não ser quem mora sozinho. Mas precisa de alguém, às vezes, para auxiliar, para cuidar, né? Da limpeza, enfim. Mas quando você está dentro da sua casa, você trabalha em equipe. Quando você está no trânsito, você trabalha em equipe. Não necessariamente no seu trabalho. Então, é essencial que a gente aprenda a desenvolver algumas habilidades para estar com outras pessoas. Sabrina, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo. Que alegria. A conexão entre as pessoas é algo essencial. E vocês sabiam que é uma necessidade que nós temos de nos conectar. Pode perceber, se você está num ambiente de trabalho que você não se conecta com a cultura, com os valores, com as pessoas, você não fica. É essencial do ser humano, né? É uma necessidade básica nos conectarmos com as pessoas. E se a gente não trabalha em harmonia, não flui o nosso trabalho. Não é verdade? Então, se não houver harmonia, o nosso trabalho em equipe falha. E eu trouxe uma pequena frase da Brené Brown. O Brené Brown, ele é um professor da faculdade de pós-graduação de uma universidade lá em Houston. E ele fala o seguinte: um profundo sentimento de amor e pertencimento é uma necessidade irresistível de todas as pessoas. Somos biologicamente, cognitivamente, fisicamente e espiritualmente ligados a amar, a ser amados e a pertencer.
Quando essas necessidades não estão satisfeitas, não funcionamos como devíamos. Amar, ser amados e pertencer. E isso se estende também ao nosso ambiente de trabalho. Por isso que é tão desafiador trabalhar com outras pessoas. Porque a gente espera esse amor, esse ser amado, a gente precisa se sentir pertencente àquele espaço. E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês do que a gente faz, como que a gente desenvolve tudo isso. Então, é necessidade básica humana essa conexão. E aí, quando a gente trabalha em equipe, a gente sente, né, essa harmonia, nós somos nutridos, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos apreciados. É tão gostoso quando a gente está num ambiente que nos agrada, que nos faz bem e que a gente se sinta acolhido, não é verdade? O contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente não está conectado, a gente não produz, a gente não funciona como deveríamos, certo? E aí o que acontece? Quando nós trabalhamos bem em equipe, mesmo com as diferenças, mesmo com as diversidades, a gente vai conseguindo alinhar tudo isso, aliar tudo isso e vai conseguindo se desenvolver mais. E o que é trabalho em equipe, então? É trabalhar em conjunto, é trabalhar em união, é trabalhar em harmonia, é trabalhar com outras pessoas, é desenvolver confiabilidade, honestidade, são valores, na verdade. Nós desenvolvemos tudo isso quando a gente trabalha em equipe. E mesmo com todas essas situações positivas, nós também temos divergências, temos diferenças, né? Mas quando todo mundo trabalha em equipe, nós aprendemos a nos respeitar, a confiar uns nos outros, a ser flexíveis, a ouvir, e até às vezes mudamos de opinião pela influência do nosso colega, de alguém que a gente admira, do nosso líder. Então, se você que está assistindo essa live agora, ou posteriormente, e é líder, perceba se a tua equipe tem harmonia. Se não tem, crie meios de desenvolver. E claro, aí a gente ficaria uma tarde inteira falando nisso. Mas o objetivo hoje é perceber que nós podemos fortalecer a nossa equipe, a enfrentar os desafios, porque todos os dias vão haver divergências, diferenças de opinião, conflitos, desentendimentos. Hoje eu não vou estar bem porque estou com um problema lá em casa, eu vou trazer isso para dentro da organização. Mesmo que a gente queira separar, a gente carrega os nossos problemas juntos. E aí, muitas vezes, o líder, né? O líder precisa fazer essa mediação, ele precisa estar atento. Por isso que o líder não pode baixar a cabeça e só trabalhar. Ele precisa fazer a gestão. Ele precisa sair da ilha para ver a ilha. Ele precisa sair de onde ele está para enxergar a sua equipe. Ele precisa conhecer o seu time. Ele precisa circular, ele precisa sentir o seu time. E se ele conhece verdadeiramente a sua equipe, ele sabe quem tá bem e quem não tá. Ele percebe de longe. Ele sente que o clima tá pesado ou tá leve. Certo? Então, um bom líder ele precisa desenvolver harmonia, colocar os pares para conversar, fazer reuniões, fazer com que haja interação, porque a confiança se desenvolve se relacionando, a comunicação se desenvolve se relacionando, a inteligência emocional também, a liderança também. O líder precisa ter conversas de qualidade com a sua equipe, para que se enfrente esses desafios. Conversas de qualidade. E já dizia o Márcio Fernandes, lá no livro dele, Felicidade dá Lucro, que, claro, né, gente, é quase um mundo perfeito, né? Eu sei que cada realidade é uma, cada equipe tem as suas demandas, cada local tem o seu jeito de ser, mas pensem bem. Ele diz que a gente precisa, um bom líder precisa ter pelo menos 3 conversas de qualidade por mês com cada liderado. É o mundo ideal, né? O melhor dos mundos. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas pelo menos uma a cada 40 dias, 50, dependendo do tamanho da tua equipe, né? E eu digo assim, gente, é tudo uma questão de prioridade. Eu falo muito dos meus treinamentos, né, Cleci? A Cleci tá aí, oi, Cleci! Eu falo muito nos meus treinamentos, é uma questão de prioridade, de colocar na agenda, porque, gente, tá passando o tempo igual. Hoje é 8 de agosto. O tempo tá passando igual para todos. Por que uns fazem e uns não? Por que uns líderes fazem feedback e outros não? Por que uns fazem reuniões e outros não? Questão de prioridade. Eu não abro mão de conversar com a minha equipe, alinhar, afiar o martelo, afiar o machado, alinhar os pontos que precisam ser alinhados, conversar no individual.
eu não abro mão esse mês, até tal dia. Entende? Então, pra gente ensinar, pra gente fortalecer, pra gente desenvolver a nossa equipe para enfrentar desafios, nós precisamos do diálogo, da comunicação verdadeira, empática, genuína. Então, trabalhar em equipe é um grande desafio, mas a gente só se sente parte quando a gente está conectado. E conexão é algo necessário para o ser humano, tá? Então, quando nós estamos conectados com o propósito da organização, quando nós estamos conectados com o propósito da nossa equipe, com as nossas metas, a gente vai funcionar melhor. Lembram? A gente está baseado, a gente vive baseado no amar, ser amado e o senso de pertencimento. Então, eu quero me sentir pertencente àquilo. E como que a gente fomenta tudo isso? Como é que a gente desenvolve tudo isso? Né? Trabalhar em equipe é fantástico. É fantástico. Como eu dizia no início da live, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Na teoria é muito bonito, é muito fácil. Na prática é um pouco mais difícil. Mas, quando nós estamos em equipe, nós conseguimos desenvolver muito mais a nossa criatividade, a nossa aprendizagem. Eu percebo em mim, eu sou autônoma, sou sozinha, né? E às vezes, quando eu tô conversando com a menina do marketing, com a Dani, quando a gente senta para conversar, faz as nossas reuniões de alinhamento, nossa, ela me dá muita ideia. E eu penso, precisava ter uma equipe. Eu ainda não tenho necessidade de ter uma equipe, né? Trabalho sozinha por enquanto. Mas quando eu troco uma ideia com ela é muito bom. Quando eu faço a minha mentoria, também, né? E é tão gostoso quando a gente percebe que a nossa criatividade aumenta, o nosso desenvolver aumenta, a nossa aprendizagem. Por quê? Eu tenho minhas ideias, você tem as tuas. O trabalho em equipe maximiza as ideias. Às vezes nem todas vão ser colocadas em prática. Mas quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente consegue pensar fora da nossa caixa. Às vezes eu sou mais emocional, mais viajona, aí pega um outro que é mais racional, que enxerga as coisas de uma outra forma. Então, as outras pessoas têm ideias diferentes. E outra coisa, o que eu aprendi individualmente nas minhas experiências pode contribuir com a experiência do outro, bem como as experiências do outro podem contribuir com as minhas experiências. E aí, com as experiências de cada um compartilhadas, a gente forma o nosso conhecimento. E isso vou falar pra vocês. Você vai aprender e vai levar pra ti, pra tua vida, pra tua carreira toda. Se um dia você sair da empresa que você tá, você vai levar isso pra tua vida, não vai ficar pra empresa. Eu brinco assim, ninguém vai chegar no último dia de trabalho e vai dizer assim, faz o download, bota o pendrive ali, o chip, tira tudo que você aprendeu durante esses 10 anos de empresa e vai embora. Não, você leva junto. Então não deixe de aprender com outras pessoas, não se feche no teu mundo. Além do mais, quando a gente trabalha com outras pessoas, o nosso entusiasmo aumenta, a nossa energia, que um trabalho solitário não traz. A energia de uma equipe é muito gostosa, desde que a gente saiba olhar. Então, seja capaz de compartilhar tuas descobertas, teus aprendizados. Tudo isso estimula o time e promove o quê? Conhecimento para mim e para todos. Então, trabalhar em equipe tem muitas vantagens, né? E quando a gente estimula o nosso time a trabalhar junto, nós ganhamos muito mais em criatividade, em aprendizagem. Outra coisa interessante, combina forças complementares. Eu tenho minha forma de ser, você tem outra. Eu, de repente, tenho um talento maior nas artes, o outro tem um talento maior na parte mais matemática. Um vai conseguindo complementar suas habilidades, suas forças, suas virtudes. E isso tudo ajuda a gente a desenvolver mais. Muitas vezes eu escuto líderes falando assim nos treinamentos. Ai, mas a minha equipe tinha que ser igual a mim. Isso é um crime. Se a tua equipe for igual a você, ninguém vai pensar diferente. Que bom ter pessoas que pensam diferente, que complementam as suas forças, que combinam essas forças. Isso tudo ajuda a equipe a brilhar mais. Então pense, as pessoas que pensam diferente de você e têm opiniões diferentes podem ser contribuição. E eu vejo muitos líderes dizendo, mas aquele lá é diferentão. Ele quer ser o diferentão. Aproveita ele. Explore o talento dele. Perceba o talento dele. Aprenda com ele. Quanto mais diverso o teu grupo, mais você vai aprender. Claro que há divergência. Sim, vai haver divergência. Vai haver desentendimentos, muitas vezes conflitos. Mas, muitas vezes, é a ideia que falta. É a ideia que falta. Outra coisa importante, outra vantagem de se trabalhar em equipe é a construção de confiança.
Isso mesmo. Quando eu confio em outras pessoas, eu gero confiança. E um trabalho em equipe, ele precisa de confiança. E quanto mais forte é o relacionamento, mais as pessoas se desenvolvem, né? E mesmo tendo discordâncias, mesmo tendo divergências, pontos diferentes, as equipes que têm um vínculo forte, elas compartilham muito mais. Elas crescem muito mais juntas. Elas se desenvolvem muito mais. E quando você coloca confiança no relacionamento, você estabelece uma base firme, uma base forte, né? Não tem como trabalhar com pessoas que a gente não confia, não é verdade? Você não consegue ficar tranquilo. E quando se constrói essa confiança, isso traz o quê? Uma sensação de segurança. Eu me sinto seguro aqui. E quando eu estou seguro, surgem ideias. Anotem isso, por favor. Quando eu me sinto seguro, com a sensação de segurança, eu permito o surgimento de novas ideias. Se eu não me sinto seguro, talvez nem venham ideias. Eu fico inseguro, tenso. Você acha que vai fluir alguma coisa no teu cérebro? Não vai. Então, segurança traz a liberdade para criar, traz mais leveza, mais criatividade. E aí, quando não há confiança... Conhece alguma equipe que já teve desconfianças? Quando não há confiança, a equipe se desintegra, a equipe quebra. E as chances de obter êxito são pequenas, talvez zeradas. Então precisa se construir confiança. E aí trabalhando juntos, se fortalecendo, mesmo nos momentos de perda, a gente sente que vai poder confiar nessa equipe. Então, vantagens de trabalhar em equipe, né? Como que o líder desenvolve tudo isso? Outra coisa importante, qual a outra vantagem de se trabalhar em equipe? Isso também promove um senso de pertencimento. Eu me sinto, quando eu faço parte de uma equipe que confia uma na outra, em que há liberdade para criar, liberdade para expor meus pensamentos, meus sentimentos, as pessoas conseguem expor as ideias e automaticamente ao expor suas ideias eu me sinto pertencente. Boa tarde, minha mãezinha, boa tarde, minha madrinha. Ah, que coisa boa para a empresa aqui. Sejam muito bem-vindas, que gostoso. Live no meio da tarde, né? Que loucuragem, mas tô tentando fazer uns horários diferentes aí, experimentar. É bom, né? Sair um pouco da zona de conforto, apesar que eu gosto de fazer live de manhã cedo, né? Mas eu tô experimentando horários diferentes, 10h30, 11 horas, 16h30, de manhã cedo, de noite ainda não. De noite é muito furdunço aqui em casa, não. Fazem muito barulho. Por isso que eu gosto de fazer em horário que não tem ninguém, eu tô todo dormindo. Amém, madrinha, amém, amém. Você também, Deus abençoe. Então, quando nós trabalhamos em equipe, nós conseguimos colocar nossas ideias, construir juntos, construir confiança, eu me sinto pertencente. E ao me sentir pertencente, eu contribuo muito mais. Eu penso muito menos em sair da empresa. Eu preciso me sentir parte daquilo. Então, um líder, ele precisa estimular a criatividade, estimular as ideias, para que as pessoas se sintam satisfeitas naquilo que elas estão fazendo. Pense que delícia você dar uma ideia, essa ideia ser aderida, ser desenvolvida. Quanto você se sente pertencente àquilo? O ano passado, esse ano a gente encerrou, mas o ano passado eu fiz um trabalho lá no Mato Grosso do Sul, numa equipe na suinocultura, dentro de uma granja. E eu tenho lembranças maravilhosas desse dia, especialmente porque o ano passado, inclusive, né, ainda está se passando por um momento de crise, mas a suinocultura estava num momento de muita retenção, né? De segurar os gastos, os investimentos. E nessa granja, nessa cooperativa em que eu estava, eles precisavam trocar os coxinhos onde se alimentam os suínos, né? Os leitõezinhos e as mamãezinhas. E aí um líder um dia estava, né, olhando, observando, já faz muitos anos que ele está na cooperativa, observando, né, o local, enfim. E o presidente falou que não ia investir em coxinho e alguns estavam estragados. O que ele fez? Um dia ele começou a conversar com o rapaz da manutenção e ele percebeu que tinha alguns tonéis assim de plástico, né? Que vinham alguns produtos e aquilo era jogado fora simplesmente, descartado. E aí diz que ele pegou um daqueles lá e foi lá conversar com o rapaz da manutenção. E ele falou, o que você acha de nós tentar fazer um coxinho com isso aqui?
E aí eles cortaram, fizeram um teste e deu certo. Gente, eles economizaram na época 80 mil reais. E eles gastavam uma média de R$1 para cada coxinha, aproveitando o que tinha. Imagina o senso de pertencimento dessa criatura. Aí a gente fez no encerramento do nosso treinamento, nós trabalhamos toda a liderança da cooperativa. Nós fizemos uma homenagem, a gente tirou uma foto dele com o coxinha e entregamos um presente para ele. E foi muito especial. Imagina o estímulo que aquilo dá. Claro, poderia não ter sido aceito, poderia não ter dado certo, mas ele fez. Então, quando o líder estimula a equipe a vencer os desafios, por exemplo, e aí tinha um grande desafio, tinha uma crise emergente, diminuição de gastos, retenção de gastos, isso gera uma insegurança, mas nesse momento, o que aconteceu? Ele criou algo, foi depois homenageado. O que isso diminui? O turnover, a saída, a rotatividade das pessoas, as faltas. Então, a gente pode sim estimular a nossa equipe a ter ideias diferentes. Pode ser que não sejam aderidas todas, né? Nem sempre tudo é possível, mas a gente pode estimular essa abertura também. Tem muitas vantagens, né, em desenvolvermos o trabalho em equipe, mas existem também algumas desvantagens, algumas coisas que dificultam o trabalho em equipe. E uma delas é o individualismo, né? As pessoas que querem trabalhar muito sozinhas, muitas pessoas acham, né, que é melhor trabalhar sozinhas, e claro, tem perfis, né, para isso, mas isso tudo acaba prejudicando. Ser muito individualista, pensar muito em mim, acaba prejudicando toda a minha equipe. A falta de foco, né? Às vezes eu não estou focado naquilo que a minha equipe está, na meta que nós temos, eu me disperso com mais facilidade. Então é importante que a equipe esteja toda alinhada para o mesmo foco, para o mesmo objetivo. Isso é um desafio. Eu trabalho muito isso nos treinamentos. E, gente, não é um treinamento. Eu escuto muito também os diretores falar, mas fiz o treinamento, não deu certo. É constância. Tem equipes que a gente treina todo mês, e sempre vai ter divergência, problema. Então a gente tem que trazer as pessoas para o foco, ajudá-las a estarem no foco. As pessoas não vêm prontas, precisa treinar. Treinar, para isso que existe psicólogo, mentor, treinador, né? A gente precisa dessas pessoas. Então é algo que a gente faz constantemente nas organizações. A inflexibilidade, a pessoa achar que só o ponto de vista dela vale. Só ela tem autoridade para falar, só ela tem solução para os problemas. Não, ser inflexível te tira da empresa. Então você precisa também desenvolver, o líder precisa ajudar a pessoa que é inflexível a ser mais flexível. Treinamento, trabalhar a inteligência emocional, o comportamento, o relacionamento. Lembre-se, as pessoas não vêm prontas. Outro ponto que dificulta o trabalho em equipe, falhas na liderança. Um líder precisa estar motivado. O papel do gestor é fundamental. Precisa estar motivado, precisa estar preparado para desenvolver os colaboradores, para treinar, para fazer reunião, para passar os números. Ele precisa se sentir pertencente, ele precisa desenvolver harmonia, ele precisa gostar de estar fazendo o que ele faz. Ele precisa unir as pessoas. Então, extrair o máximo dessas pessoas, porque elas têm potencial, mas o líder precisa fazer isso também. Mas isso é papo para um outro momento. Precisa, sim, desenvolver o líder. Desvalorizar o outro. Isso atrapalha demais o trabalho em equipe. Desvalorizar as pessoas. Não dar valor, não dar crédito, não dar importância. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes. E todas são diferentes. Nenhum dedo da nossa mão é igual ao outro. Nenhum lado do nosso corpo é igual ao outro. Todos precisam de todos. Certo? Se a pessoa tá ali, ela tem competência. Se ela ainda está, ou de repente você acha que ela não é competente, é porque alguém enxerga competência nela. Então, desvalorizar as pessoas, achar que não podem ser todos diferentes, muito pelo contrário, são as diferenças que fazem com que a gente cresça, que a gente desenvolva mais. E outro ponto importante é a falta de comprometimento. Quando as pessoas não estão comprometidas, né, naquilo que elas querem, na causa, no propósito, muitas já estão desmotivadas, talvez, e aí precisa de um start, precisa de uma motivação, do engajamento, do comprometimento. E o líder também precisa fazer esse papel. Claro, gente, o líder não faz nada sozinho, tá? Um líder tem sua equipe. Ele não faz nada sozinho, mas ele precisa realmente se desenvolver para desenvolver sua equipe. Então, entender por que essa pessoa não está comprometida. Às vezes a pessoa tem um problema. E aí, volto lá no início da live. Diálogo,
conexão, pertencimento. Um bom líder precisa estar presente, precisa ouvir sua equipe, precisa desenvolver o senso de compreensão, de empatia. Tudo isso é treino, gente. É muito treino. Nenhum líder vem pronto também. E aí, pra gente desenvolver melhor esse trabalho em equipe, tem 5 pontos bem importantes que eu vou falar rapidamente para vocês entenderem. Primeira coisa, inteligência emocional. Todos nós precisamos desenvolver inteligência emocional. Para melhorar nosso trabalho em equipe, para me compreender melhor o outro, preciso me compreender primeiro. Preciso me desenvolver. Aliás, pessoal, detalhe, nós vamos ter uma baita de uma novidade lá na comunidade. Tem gente que tá aqui que já tá lá. Nós vamos trabalhar alguns pontos do que eu tô falando aqui, tá? Não vou dar, só vou dar um spoilerzinho. Vamos ter alguns presentes daqui uma semana praticamente. Teremos aí dois presentes bem especiais para quem tá lá na comunidade e nós vamos desenvolver alguns pontos desses que eu tô falando. Então, inteligência emocional é um ponto extraordinário e necessário para todos, tá? Desenvolver inteligência emocional é a capacidade de eu conhecer e aprender a lidar com as minhas emoções e com a dos outros. É eu e o outro, não é só eu, tá? Mas é o primeiro eu. Então, desenvolver inteligência emocional é uma técnica para desenvolver o trabalho em equipe. Trabalhar a comunicação é essencial, saber me comunicar, saber compreender o não verbal, o verbal, saber perceber as pessoas. Um líder precisa ler a sua equipe, por isso que ele precisa conhecer. Então, não tem como um time funcionar sem comunicação. Precisamos trabalhar na equipe, mas primeiro você precisa trabalhar em você individualmente. Seja uma pessoa confiável. Desenvolva confiança, mostre confiança. E confiança se desenvolve se relacionando, dialogando, convivendo. Respeite as diferenças, perceba que as pessoas são diferentes de você. Ninguém é igual a ninguém e cada um tem algo para contribuir. E outra coisa importante, preste atenção na individualidade. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu papel, cada um é importante ali dentro e faz parte, certo? Então, é muito importante que nós enxerguemos as pessoas como indivíduos, mas que fazem parte de um time. E o líder também precisa enxergar isso. Individualidades, particularidades, mas entender que todos também estão juntos no mesmo objetivo. Liderar não é uma tarefa fácil. Trabalhar em equipe não é tarefa fácil, mas é possível. Tanto é que existem inúmeras empresas gigantescas por aí, porque existem pessoas, existem famílias, né? Famílias são uma equipe. Isso tudo que eu falei aqui, a gente pode estender para dentro da nossa casa. Então, as famílias são uma equipe, trabalhar em sociedade é trabalhar em equipe, ir pra rua e respeitar o semáforo é um trabalho em equipe, né? Respeitar as pessoas que estão ali fora, limpando a rua, é um trabalho em equipe. Dentro da sua organização também. Então, é essencial que você desenvolva. Esses pontos que a gente trabalhou aqui são fundamentais. Comunicação, respeitar as diferenças, inteligência emocional. Gente, inteligência emocional é básico. É básico, sabe? Você precisa desenvolver isso em você. Só que eu sempre falo, inteligência emocional, a gente não nasce com ela, nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, permita-se fazer um treinamento, fazer um curso. Eu falo aqui nas lives, a gente fala algo mais raso, mais superficial. Se você quer desenvolver mais, se quer ir mais profundo, você tem que ir para uma mentoria individual, você tem que ir para um treinamento, você tem que fazer leitura de livros, você tem que assistir filme, você tem que ir mais profundo. Aqui a gente traz o básico, para despertar em você a consciência. Mas se você quer ir além, você precisa buscar algo focado em ti. Ou em grupo também, né? Que são oportunidades que também tem aí no mercado. Então, gente, trabalhar em equipe é desafiador, mas é muito positivo. Nós aprendemos muito uns com os outros. E isso faz toda a diferença. Hoje eu sou muito melhor. Trabalhei na UCEF quase 3 anos. Lá eu tinha o time os alunos, dos professores, dos coordenadores. Aprendi muito lá. Trabalhei na Seller 9 anos em Xaxim. Trabalhei no SESI, sempre com equipe. Hoje eu não tenho uma equipe, né? Eu sou sozinha, tenho uma equipe, tem uma pessoa do marketing que faz as minhas postagens, enfim. Mas também é relacionamento, né? Diário, todos os dias. Mas tudo é treinamento, tudo a gente aprende, tudo é habilidade que pode ser desenvolvida. Então, se você ficou com alguma dúvida, me chama no direct depois. Era uma live rapidinha, realmente, para trazer clareza, consciência. Eu espero ter contribuído em alguma frase, qualquer coisa. Se fizer sentido para você, eu vou deixar essa live salva até amanhã, aqui, tá? Encaminha para outras pessoas, dá um print aí, escreve a frase que mais fez sentido para você que eu falei, né? Eu sempre digo assim, eu tô aqui para contribuir com a tua vida. Né? A tua forma de contribuir comigo é fazendo um print, é escrevendo depois na live que fica salva, é me mandando um direct para que a gente conheça aí realmente o que fez sentido, o que fez efeito na tua vida. Tá bom, pessoal? Obrigada por estarem aqui nessa live no meio da tarde, né?
Semana que vem a gente tem uma programação um pouco diferente, vou estar no Mato Grosso. Então lá é 1 hora a mais, é 1 hora a menos, né? 1 hora a mais. Aí eu preciso adaptar, então a gente tá organizando os horários ainda. Logo vocês vão ficar sabendo pelo Insta, pela comunidade. Quem tá na comunidade fica sabendo antes, tá? Então dá tempo de se organizar. Então entra na comunidade e logo mais vocês vão saber. E novidade, né, pra quem tá na comunidade. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.